3 figuras na Bíblia que nunca experimentaram a morte. Elias, o profeta destemido. Na narrativa bíblica, Elias surge durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Sob o reinado do rei Acabe, a idolatria e a decadência moral haviam se infiltrado na nação, afastando-a do verdadeiro Deus. Elias, originário de Tisbe, na região de Gileade, emergiu como um dos maiores profetas de Israel. Notavelmente, a Bíblia dedica mais espaço à história de Elias do que a muitos reis. Apesar de não ter seu próprio livro na Bíblia, sua coragem e fidelidade a Deus são amplamente reconhecidas. Um dos momentos mais icônicos de sua vida foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo, onde ele demonstrou a supremacia do Deus de Israel em um espetáculo de fogo do céu. Elias representava um reino e uma missão radicalmente diferentes daqueles adotados pelo governo corrupto de Acabe. Ele não tinha ligações políticas nem fazia parte da família real, o que lhe permitia falar a verdade ao poder terreno sem ser cooptado ou corrompido. Sua ousadia em defesa da verdade, independentemente de quem estivesse no comando, tornou-o um símbolo de integridade. Elias estava no auge de suas aventuras e realizações, mas sua história estava prestes a tomar um rumo inimaginável, a imortalidade. A narrativa não detalha como Deus o transportou, mas o contexto deixa claro que Elias foi informado de sua partida iminente. Essa revelação foi compartilhada com os filhos dos profetas e com Eliseu, que era seu amigo próximo e sucessor divinamente escolhido. O momento do arrebatamento de Elias ocorreu próximo ao rio Jordão, e sua jornada até lá é simbólica. Ele passou por Gilgal, onde os israelitas acamparam após cruzar o Jordão para entrar na terra prometida, marcando um período de segurança e preparação. Em seguida, ele visitou Betel, casa de Deus, representando um lugar de oração e comunhão espiritual. Finalmente, ele chegou ao Jordão, um símbolo de morte, não apenas física, mas também da morte para si mesmo. Durante toda essa jornada, Elias testou a lealdade de Eliseu, que insistiu em acompanhá-lo até o fim. O evento milagroso ocorreu quando Elias, com seu manto, dividiu as águas do Jordão, permitindo que ambos atravessassem em solo seco. Nesse momento, Elias perguntou a Eliseu o que poderia fazer por ele antes de ser levado. Eliseu, com ousadia, pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, uma solicitação desafiadora que foi concedida com a condição de que ele testemunhasse a partida de Elias. Enquanto conversavam, uma cena espetacular aconteceu. Uma carruagem de fogo com cavalos de fogo apareceu, separando os 2 homens, e Elias foi elevado ao céu em um turbilhão. Eliseu, atônito, exclamou: "Meu pai, a carruagem de Israel e seus cavaleiros." Ele pegou o manto de Elias, que havia caído, e usou-o para dividir as águas do Jordão novamente antes de retornar à margem e ser reconhecido pelos filhos dos profetas como o sucessor ungido de Elias. A história de Elias é um testemunho impressionante de alguém que transcendeu a morte, cumprindo seu contrato divino de imortalidade. Deus sempre tem um plano, e Elias preparou o caminho para Eliseu continuar sua obra. Isso nos lembra que Deus nunca fica sem recursos e que sua vontade prevalece. Enoque, o homem que andou com Deus. A história de Enoque é encontrada em Gênesis 5, e é notável por várias razões. Enoque viveu em uma época moralmente decadente, conhecida pelos dias de Noé. Apesar do ambiente hostil, ele andou em comunhão habitual com Deus, durante 300 anos após o nascimento de seu filho Matusalém. Enoque foi o pai de Matusalém, que se tornou o homem mais velho registrado na Bíblia. O ponto culminante da história de Enoque é que ele não experimentou a morte física. Deus o levou de uma maneira que a Bíblia descreve como andou com Deus, e ele não foi encontrado homens, porque Deus o havia levado para casa com ele. Esse evento é frequentemente citado como o primeiro arrebatamento documentado, um exemplo de alguém que foi elevado à presença de Deus sem passar pela morte. A história de Enoque inspira os crentes a buscar uma comunhão mais profunda com Deus, mesmo em tempos difíceis. Seu testemunho de fé e intimidade com Deus serve como um modelo atemporal de como podemos buscar uma comunhão mais próxima com o divino em meio à decadência moral. Os cristãos nos últimos dias e o arrebatamento. À medida que nos aproximamos dos últimos dias, outra profecia entra em foco: o arrebatamento. Embora a maioria dos crentes experimente a morte física, a Bíblia nos ensina que
Haverá um evento em que os cristãos, tanto os que já morreram quanto os que ainda estão vivos, serão arrebatados ao encontro do Senhor nos céus. Esta profecia é detalhada em 1 Tessalonicenses 4 versículo 13 ao 18, onde o apóstolo Paulo escreve sobre aqueles que dormem na morte, e aqueles que permanecem vivos no retorno de Jesus. Ambos serão levados para encontrar o Senhor nos céus, e este evento é um lembrete da promessa da redenção final para todos aqueles que colocam sua fé em Deus. Em resumo, as histórias de Elias, Enoque e o futuro arrebatamento nos lembram que Deus tem um plano para aqueles que o seguem, e a morte física não é o fim da história. Cada uma dessas narrativas é repleta de significado espiritual e oferece esperança aos crentes de todas as gerações. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo em alguma rede social, ou no WhatsApp, para que mais gente conheça sobre. Há 3 figuras na Bíblia que nunca experimentaram a morte. E se você tem alguma dúvida, elogio ou sugestão sobre o tema de hoje, deixe nos comentários. Um abraço e até a próxima!